Olá a todos que estão me assistindo. É uma alegria imensa estar participando da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. Espero contribuir aí para os debates políticos, sobretudo no âmbito educacional. E o trabalho que eu vou apresentar aqui tem como título Análise comparativa da legislação brasileira e peruana em relação à diversidade étnico-cultural no contexto escolar. Tem como autores esse trabalho eu, quem vos falo, Zíbia da Silva Amaro. Eu sou graduanda em Educação Física, licenciatura, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também sou aluna de Iniciação Científica do Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física Proteoria, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho como co-orientador o professor doutor Denilson Júnior Marques Soares e tenho como orientador o professor doutor Wagner dos Santos, que é coordenador geral do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e também é líder do grupo de pesquisa Proteoria, da qual eu faço parte. Vale destacar que esse trabalho ele é um recorte de um projeto guarda-chuva, que tem como título Política de Avaliação Educacional, Comparação Transcultural entre Países Sul-Americanos no PISA. Ele foi aprovado pelo edital universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o seu edital de 2021. E o objetivo desse projeto é compreender fatores que influenciam os resultados do PISA e a sua utilização no contexto da política educacional. O PISA ele é um programa internacional de avaliação de estudantes. Ele visa mensurar os conhecimentos adquiridos por jovens de 15 anos. Então, o discurso de valorização da diversidade ele foi adquirir relevância significativa no âmbito educacional latino-americano lá no final da década de 1980, onde várias coisas se aconteciam no mundo nessa época. O Brasil, por exemplo, na década de 80, ele passava por uma fase de redemocratização. Foi também no ano de 1988, onde foi promulgada a nossa Constituição Federal, que já se falava sobre diversidade étnico-cultural. O Brasil e o Peru, eles são países que historicamente são formados por povos de diversas origens, onde na literatura vai chamar de grupos minoritários. Devido ao seu processo de colonização, ocorreu uma miscigenação em ambos os países, tanto no Brasil quanto no Peru. Nessa miscigenação, a pretensão era se instaurar uma cultura europeia, uma cultura de elite. Então, esses grupos chamados pela literatura de grupos minoritários, eles eram excluídos de debates políticos, eles não eram incluídos, sobretudo, nos contextos sociais e educacionais dos países. Isso gerou muitas revoltas. A literatura vai chamar de movimentos indigenistas, que se referem aos povos nativos que aqui habitavam, que habitavam nesses países, né? No Brasil e no Peru. Devido a essas revoltas, esses povos começaram a ganhar voz, começaram a ganhar espaço, eles ganharam políticas direcionadas a eles. E então começou-se, na América Latina, falar sobre a qualidade educacional. E essa qualidade, ela está fortemente ligada à prática pedagógica. Ela está fortemente associada com a prática do professor. Então, a gente parte de uma hipótese nesse trabalho que quando o professor ele é familiarizado, ele conhece a diversidade étnico-cultural na sua sala de aula, ele vai adaptar as suas ações para acomodar as sensibilidades culturais de seus alunos e o processo de ensino-aprendizagem ele vai se tornar cada vez mais eficaz. Partindo disso, o objetivo desse trabalho é compreender
como os marcos normativos nacionais do Brasil e do Peru, eles abordam essa diversidade étnico-cultural. Além disso, busca conhecer e analisar produções que dialoguem com o ensino culturalmente diverso, que é um tema bastante relevante nas pesquisas no campo educacional. A metodologia utilizada nesse trabalho, nesse recorte, foi uma análise documental dos marcos normativos nacionais. Utilizamos o recorte temporal de 2017 a 2023, porque, como eu falei anteriormente, esse recorte desse trabalho está relacionado com o projeto Guarda-Chuva. E em 2018, essa avaliação do PISA, em sua edição, ela disponibilizou questionários contextuais respondidos pelos docentes que havia uma preocupação em coletar dados sobre a diversidade étnico-cultural na prática pedagógica dos docentes. Partindo disso, a gente estabeleceu esse recorte para compreender como que esses marcos eles vão da base para a atuação dos professores. Além disso, nós também consultamos a Constituição Federal Brasileira, a Constituição Federal do Peru, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, a Lei Geral da Educação e o Instituto de Planejamento Internacional da Educação, que pertence à Unesco. Então, aqui nós trouxemos um resumo dos marcos normativos desses países que abordam a diversidade étnico-cultural em seus documentos. E o que foi possível perceber com isso? Percebemos, então, que a legislação ela expressa, sim, um compromisso com o reconhecimento, respeito e a valorização da diversidade, e no âmbito da iniciativa educacional, ou seja, o foco da qualidade educacional, como eu citei anteriormente, ele está muito ligado à prática do professor, à prática docente. Então, o foco dessas leis no âmbito do ensino, ele recai na capacitação, na atualização e no aprimoramento dos docentes. Porém, nós percebemos que o caráter dessas leis tem um caráter mais informativo na abordagem da diversidade e na implementação de programas de valorização e reconhecimento desses grupos nos contextos analisados. Ambos os países eles demonstram que eles se preocupam com a temática, principalmente pela quantidade de programas que surgiram nos últimos anos. Portanto, na formação de professores, nos documentos que falam sobre a formação de docentes, nós não vimos planos de ações para inclusão, minimizar as barreiras ainda existentes nesse contexto da diversidade étnico-cultural, sobretudo no contexto escolar, sobretudo no espaço da escola. Esse discurso ele ainda falta um pouquinho diálogo entre a formação dos docentes. A literatura vai mostrar que muitos docentes eles não têm base na sua formação, principalmente na sua formação inicial, para atuar numa sala de aula multicultural. Portanto, torna-se essencial o desenvolvimento de políticas de formação de professores mais direcionados para a capacitação em ambientes culturalmente diversos e políticas que vão acompanhar a implementação dessas leis. Não podemos esquecer também que vários avanços aconteceram, inclusive a implementação de diferentes modalidades educacionais que visam atender os chamados grupos minoritários. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a educação quilombola, no Peru nós temos a educação multilingüe e intercultural. Então, não podemos esquecer que esses países já avançaram bastante, porém, precisamos focar em preparar e capacitar os docentes, de acordo com a literatura, para atuarem nessa sala de aulas multiculturais. Então, foi isso que o nosso trabalho observou, que não tem esse foco direcionado, essa atenção aos professores, sendo que eles são considerados, né,
os principais agentes da melhoria da qualidade da educação. E esse tema de diversidade étnico-cultural, ele está bastante presente na prática pedagógica. Isso que o nosso trabalho analisou. Essas são algumas referências utilizadas na construção desse trabalho. Esses são os contatos para caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, queira saber mais sobre esse projeto que é muito amplo. Aqui eu só apresentei um recorte, pode estar entrando em contato. E muito obrigada pela atenção de vocês.